Olá! Se você puder, deixe um like e se inscreva por favor. Agora, fique com o vídeo. Este é o som do maior predador com dentes do planeta. Uma música sendo transmitida das profundezas do mar. Um chamado que soa menos como uma melodia harmoniosa, como ouvimos de outras baleias, mas mais como uma transferência de dados digital. O som de cachalotes falando. É um som que assombra os marinheiros há séculos. Um som que eles pensaram ser os gritos dos fantasmas de marinheiros afogados chamando para eles. Surpreendentemente, não foi até 1957 que os cientistas perceberam que esses sons eram, de fato, vindos de baleias. E não foi até a década de 1970 que eles perceberam que essas ondulações, cliques e barulhos berrantes eram uma forma de comunicação. E agora, os pesquisadores acham que os cachalotes podem ser nossa melhor chance de quebrar uma barreira nunca antes quebrada. Que eles possam ter a chave para desvendar o primeiro caso de comunicação entre espécies. Porque se você apostasse em um animal que tivesse algo que chegasse perto da linguagem humana, seria o cachalote. Ao longo dos anos, os cientistas aprenderam que seus cérebros são extremamente desenvolvidos, que eles têm vidas sociais ricas, vidas familiares, cultura e um intrincado sistema de comunicação para suportar tudo isso. Suas vidas, em muitos aspectos, são semelhantes às nossas e sua linguagem pode ter se desenvolvido por motivos semelhantes. Além disso, eles tiveram seus cérebros enormes por dezenas de milhões de anos a mais do que nós tivemos nossos cérebros de tamanho atual e com um vasto repertório de sons diferentes com padrões intrincados. Parece que a linguagem do cachalote pode ser tão complexa quanto a nossa. Falar com outros animais há muito faz parte da imaginação humana coletiva, parte do folclore, fábulas e fantasia em muitas culturas diferentes. Mas agora, pela primeira vez, temos uma tecnologia que pode realmente quebrar o código. Recentemente, todos nós vimos os grandes avanços no campo do processamento de linguagem natural com o ChatGPT-3, dando uma ideia clara do que é possível quando se trata de computadores e linguagem humana. Como essa tecnologia avançou dramaticamente nos últimos 10 anos, os cientistas agora pensam que eles podem aplicar essas técnicas ao campo da comunicação interespécies, especificamente aos cachalotes. Porque os cachalotes e outras espécies não estão apenas cantando uns para os outros, eles parecem estar comunicando mensagens específicas, talvez até usando a linguagem de uma forma que gostaríamos de entender. Por milênios, os humanos consideraram a linguagem uma das características definidoras de nossa espécie e algo que outros animais não poderiam se aproximar, então dificilmente se preocupou em investigar todas as maneiras pelas quais os animais realmente estão se comunicando. Hoje, com melhor tecnologia, começamos a perceber que muitas espécies têm formas de transmitir informações. Os cães da pradaria têm chamadas de alarme distintas para diferentes predadores e até usam chamadas diferentes para distinguir o tamanho, forma, cor e velocidade desses predadores. Machos e fêmeas de macacos de nariz pequeno emitem seus próprios alarmes quando os leopardos se aproximam, as fêmeas ligando para fazer os machos irem para a defesa, e os machos ligando para sinalizar que estão prontos para uma luta. Os guinchos dos morcegos não são apenas ecolocalização para ajudá-los a caçar, eles às vezes contêm informações sobre o locutor e qual outro morcego está sendo endereçado. Mesmo pequenas aranhas saltadoras têm uma forma de comunicação através de vibrações. O reino animal está claramente repleto de espécies que se comunicam entre si, mas se ou não eles estão usando a linguagem é muito mais difícil de reconhecer. Quando a linguística se desenvolveu como uma área de estudo especificamente interessada em analisar as diferenças entre as línguas humanas e a mecânica de como a linguagem funciona e é adquirida, parecia claro que nada mais na Terra estava se comunicando do jeito que estamos. A linguagem humana tem gramática, a estrutura geral de cada língua, e sintaxe, que é a ordem em que as palavras são ditas para transmitir significado. Temos a capacidade de criar novas palavras e usá-las, de comunicar informações sobre coisas que aconteceram em outro lugar, ou no passado ou no futuro. Nossos idiomas são complexos e cheios de nuances. O que não sabemos é se o mesmo se aplica a qualquer outro animal. Mas há uma espécie que pode nos ajudar a resolver esse problema. À medida que aprendemos mais e mais sobre os cachalotes, eles parecem ser o candidato perfeito para testar nossas habilidades de tradução não humanas.
Cachalotes fazem os ruídos mais altos de qualquer criatura viva, até 230 decibéis. Para referência, quando os sons são feitos acima da água, os tímpanos humanos se rompem quando os ruídos são mais altos do que 150 decibéis. E o mais importante, as comunidades de cachalotes usam sequências discretas de cliques que são repetidos em padrões específicos, chamados de codas. Os pesquisadores acreditam que esta é a unidade básica de comunicação para sua linguagem. E as codas diferem entre as baleias em diferentes regiões. Para as baleias da costa da Dominica, uma coda típica tem 5 cliques e dura cerca de 4 segundos. Eles têm padrões reconhecíveis, medidos por intervalos entre cliques. As codas são produzidas principalmente durante os períodos de socialização, não quando as baleias estão caçando ou engajadas em outras atividades. E os bezerros podem levar até 2 anos para produzir codas reconhecíveis, e antes disso eles balbuciam, como bebês humanos. Todos esses elementos parecem os ingredientes de uma linguagem que podemos fazer sentido, graças ao aprendizado de máquina e inteligência artificial. Mas como exatamente os computadores podem nos ajudar com esse quebra-cabeça nunca antes resolvido? Graças ao SETI, podemos estar prestes a descobrir. O maior esforço de comunicação interespécies do mundo foi lançado em março de 2020 com um projeto conhecido como Cetacean Translation Initiative, ou SETI. Se isso soa familiar, pode ser porque há outro projeto Moonshot conhecido como SETI, a busca por inteligência extraterrestre. No caso deste novo projeto de cetáceos, os cientistas irão coletar dados de um grupo de cachalotes ao redor da ilha caribenha de Dominica. As baleias daquela área já são estudadas há mais de 15 anos, graças ao projeto Dominica Cachalote. Mas antes que possamos entender como os computadores podem traduzir a linguagem das baleias, vamos primeiro mergulhar em como eles fizeram isso para as línguas humanas. Desde 2014, a tradução automática depende em grande parte de algo chamado modelo Deep Learning Codificador a Decodificador, que é um sistema que usa 2 redes neurais separadas. O codificador é a primeira rede neural e é onde você insere uma frase em, digamos, em inglês. O codificador pega cada palavra na frase e as transforma em uma sequência de números, que são representações vetoriais multidimensionais para cada palavra, chamadas de incorporações de palavras. A segunda rede neural, o decodificador, pegará essa sequência de números e emitirá uma frase em outro idioma. Mas para que isso funcione, precisa de supervisão humana. Ele depende de pares conhecidos de entradas e saídas. Um sistema como esse não funcionaria para traduzir qualquer idioma novo ou desconhecido. E por vários anos, esse foi o melhor que o aprendizado de máquina poderia fazer. Ou seja, até 2018. Um grupo de pesquisa do Facebook descobriu que é possível fazer traduções totalmente sem supervisão. Você faz isso pegando todas as palavras de um idioma e calculando suas propriedades estatísticas, mais ou menos, quantas vezes essa palavra é usada e com que outras palavras ela frequentemente está correlacionada. Você pode atribuir todas as palavras a uma nuvem de pontos, como uma galáxia 3D, com base nessas propriedades estatísticas. Então, se você fizer o mesmo para um idioma totalmente diferente e comparar as nuvens de pontos, elas têm estruturas quase idênticas. Uma palavra localizada em uma determinada posição na galáxia em um idioma, estaria no mesmo local em qualquer outro idioma. Você pode usar idiomas tão diferentes quanto inglês e chinês, e a estrutura nas nuvens ainda se alinharão. E isso significa que você pode traduzir idiomas sem precisar de uma pedra de Rosetta. Tom Mustiel, documentarista e autor de How to Speak Whale, seguiu o trabalho dos pesquisadores do SETI há anos e está particularmente entusiasmado com a forma como esse desenvolvimento poderia se aplicar a cachalotes. E foi isso que deixou todos os cientistas empolgados porque eles pensaram se pudermos, então, obter um corpus grande o suficiente, uma quantidade grande o suficiente de gravações, e essas técnicas funcionam com som também, eles não trabalham apenas com palavras, eles trabalham com áudio que foi como uma descoberta apenas alguns anos atrás. Isso lhe dá um caminho sem dicionários bilíngues, que é o que a situação temos com outras espécies. E isso não significa que vamos fazer uma nuvem no cachalote que vai combinar com o humano, mas talvez haja algumas formas que o façam.
Talvez algumas partes do universo que eles representam em sua comunicação correspondam ao nosso, mas essas diferenças e semelhanças vão nos dar uma ideia das diferentes galáxias de linguagem que existem na vida. A inteligência artificial será treinada não apenas para prever o que uma única baleia pode dizer a seguir, mas também aprenda a prever o que uma segunda baleia pode dizer, como em uma conversa. O resultado será como um bot de bate-papo de baleia. Mas há uma ressalva em tudo isso. Para que funcione, você precisa de uma tonelada de dados. Tipo, tantos dados. Para referência, o ChatGPT-3 precisou ser treinado com mais de 500 bilhões de palavras para poder fazer o que faz. Esta é a maior rede neural já treinada. Talvez não precisemos dos níveis de dados do ChatGPT-3, mas podemos chegar perto o suficiente dos dados de cachalotes no oceano para que a tradução seja possível? Para estimar a quantidade de dados de comunicação do cachalote que o projeto SETI pode ser capaz de coletar, podemos fazer um simples cálculo de volta do envelope. Os cientistas estão estudando uma área de 20 km² na costa de Dominica, onde vivem de 50 a 400 baleias são observadas, dependendo da estação. Cachalotes vocalizam quase constantemente. No entanto, 75% dos cliques são usados para ecolocalização. Os 25% restantes dos cliques são usados para a comunicação, os cliques de coda. Uma coda típica das baleias nesta região é de cerca de 1 clique por segundo. Dividindo o número de segundos em um ano por 4, vezes o número de baleias, nos dá 400 milhões a 4 bilhões de cliques por ano. Portanto, não perto dos níveis GPT-3, mas ainda o suficiente para trabalhar. No topo, está entre o algoritmo BERT do Google e os níveis ChatGPT-2. Mas como exatamente os pesquisadores coletarão esses dados? É uma tarefa que exigirá uma série de dispositivos autônomos e semi-autônomos que gravarão continuamente as baleias, de cima, de baixo e ao redor delas. Uma fonte de dados será de matrizes de boias conectadas. Esses dispositivos coletarão grandes quantidades de dados bioacústicos de baleias de fundo. São dispositivos grandes e funcionam de maneira semelhante aos equipamentos militares que detectam submarinos em grandes áreas e distâncias. Cada array consistirá em dispositivos de gravação de áudio que serão posicionados em diferentes profundidades em incrementos de 200 a 300 metros, até 1.200 metros, que é a profundidade que os cachalotes são conhecidos por caçar. E anexar certas codas a certas profundidades pode ser um bom lugar para começar procurando padrões em sua linguagem. Um estudo feito em 2016 relatou que os cachalotes pareciam usar certas codas em certas profundidades. Alguns foram usados na subida de um mergulho, alguns na descida, alguns na superfície imediatamente depois de retornar. Com muitos conjuntos de hidrofones na água, os cientistas também poderão rastrear os movimentos de baleias específicas no espaço e no tempo. Além dos hidrofones estáticos, os cientistas estão anexando dispositivos de gravação às próprias baleias usando ventosas. Essas tags fornecem as gravações mais detalhadas dos sons que fazem e também gravam sinais de sensores inerciais e de pressão que permitirão aos cientistas reconstruir os padrões de movimento e mergulho do corpo da baleia. As tags são especialmente críticas na identificação exclusiva de baleias em conversas e na associação dos padrões comportamentais com as gravações. E, por último, estão os robôs autônomos de gravação de som. Drones aquáticos de natação livre e flutuação passiva gravarão áudio e vídeo de vários animais simultaneamente para observar comportamentos e conversas dentro de um grupo de baleias. Esperamos que isso cubra todos os pontos cegos dos dois primeiros métodos. Todos esses dados serão combinados em uma matriz complexa de dados, que podem ser analisados por diferentes algoritmos. Então, o que eles realmente estão fazendo é trabalhar com um conjunto totalmente diferente de ferramentas de aprendizado de máquina e outras ferramentas de análise de software. Alguns deles estarão olhando todo o áudio e seu trabalho será descobrir quando um cachalote está fazendo um som ou não. Isso é o som de um deslizamento de terra? Esse é o som de um cachalote? Então eles terão que filtrar. O cachalote é um ecolocalizador ou está fazendo uma vocalização de comunicação como uma coda? E então eles terão que separá-los. Então eles têm que descobrir quem está falando e onde estavam falando. E o que mais estava acontecendo?
Porque esse tipo de metadado, sabe, foi aquele que depois brigou com o outro. Era aquele que estava caçando? Era aquela que estava amamentando seus filhotes? E qual a relação com os outros cachalotes que estiveram envolvidos nessa troca de vocalizações? Quem poderia ter ouvido? O que o mar estava fazendo? E então, você pode começar a construir o seu tipo de como eu faço isso com muitas pessoas vindo nisso porque eles vão estar tentando descobrir. Ok. E se isso, então o que é provável? O que você acha que eles podem estar se comunicando sobre? E é aí que você começa a ter hipóteses sobre o significado para sobrepor em seu gráfico de todas as diferentes vocalizações. Então, quando eles descobriram quem está falando e se existe o som do cachalote, se esse som é comunicação, quem é? Então eles vão tentar descobrir tudo bem. Bem, quão diferente é do tipo de coisas que foram ditas antes e quantos tipos de sons que eles fazem? Os pesquisadores de lá já coletaram cerca de 100.000 codas de cachalotes e amarraram cada chamada para baleias específicas. Um algoritmo foi criado para analisar essas codas e categorizá-las por qual baleia fez qual chamada, e foi preciso mais de 94% do tempo. Mas esta experiência não será isenta de desafios. Existem tantas variáveis em qualquer coda que será extremamente difícil analisar o que é significativo e o que não é. Por exemplo, muitos dos cliques têm quase a mesma estrutura, mas com pequenas variações, como codas com uma amplitude diferente ou uma frequência diferente. Essas variações são semelhantes a diferenças na pronúncia ou são variações fundamentais que têm significados diferentes? E o modelo de tradução automática não supervisionada depende de algo inerentemente humano para funcionar? Podemos usar as palavras em uma frase para descrever como estamos nos sentindo, por exemplo, eu me sinto feliz hoje. Mas traduzir isso para a baleia pressupõe que eles tenham o mesmo senso de identidade que nós, que eles tenham emoções semelhantes às nossas, percebam o tempo da mesma maneira que nós. Existem algumas palavras que são mais comuns entre nós, palavras como mãe, bebê, amigo ou inimigo. Mas assim como uma baleia pode não entender o conceito por trás de uma palavra como eu hoje, o que pode uma baleia ter uma palavra para isso, que não podemos sequer conceituar? Portanto, mesmo que os pesquisadores do CETI consigam coletar todas essas informações sobre as baleias cachalote, é impossível dizer se conseguirão traduzir as codas de maneira que faria sentido para nós como linguagem. Mas mesmo que não possamos traduzir diretamente tudo o que eles dizem, os pesquisadores esperam que ainda haverá alguns padrões que podemos reconhecer. Alguns fragmentos de linguagem que podem nos contar mais sobre suas vidas, suas famílias, até mesmo suas intenções ou problemas. Porque a tentativa de entender as baleias, bem-sucedida ou não, também pode ser uma maneira de cuidarmos e ajudá-los. Uma coisa que realmente me impressionou durante toda a minha carreira foi o mais que você pode relacionar com outras espécies, mais você se preocupa com elas. Todos os ecossistemas oceânicos estão ameaçados pelas mudanças climáticas e os cetáceos estão entre aqueles grupos. A onda de calor marinha conhecida como The Blob que se formou sobre o Oceano Pacífico a partir de 2014 até 2016 resultou na queda das populações de peixes e baleias. Mesmo sem ondas de calor extremas, os oceanos ainda estão ficando mais quentes, o que significa espécies de águas frias como o golfinho de bico branco estão tendo que encontrar novos habitats. A disponibilidade de alimentos está mudando e o escoamento da costa pode eventualmente levar a que os cetáceos sejam envenenados por diferentes produtos químicos. E além disso, a indústria naval tem impactos regulares nas populações de cetáceos. As rotas marítimas que se sobrepõem a importantes habitats de baleias podem levar a que as baleias sejam atingidas. E o barulho das embarcações pode atrapalhar a caça e as vocalizações. Baleias e golfinhos estão enfrentando um futuro difícil, em grande parte devido à atividade humana. Se encontrarmos uma maneira de entendê-los, poderemos fazer mais para ajudar. Quão diferente poderia ser o futuro se pudéssemos simplesmente perguntar às baleias o que elas precisam? O que os está machucando? O que os levou a mudar seu comportamento, hábitos de reprodução ou áreas de caça? Como podemos trabalhar juntos com as baleias, para um futuro melhor para ambas as espécies? Uma linguagem compartilhada com as baleias pode um dia mudar o destino de todo o planeta.
A linguagem é, afinal, a ferramenta que impulsionou os humanos a inovar e resolver tantos dos problemas que outrora nos afligiam. É uma vantagem evolutiva que provavelmente nos permitiu dominar o globo. E sua origem em nossa espécie é um dos maiores mistérios da ciência moderna. A linguagem se desenvolveu repentinamente nos humanos, ou ganhamos nossas vozes por meio do lento e incremental processo de seleção natural que marca todos os outros aspectos da evolução? A linguagem só se desenvolveu em nossa espécie, Homo sapiens, ou outros humanos primitivos usaram língua também? Este é um canto extremamente debatido e emocionante da ciência, linguística e arqueologia.